Olá, terceirão, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Estamos hoje, então, iniciando mais uma semana de atividades, mais uma semana de aulas, e nessa semana, nós estamos na semana 3, a nossa aula 3. Para facilitar, a professora vai compartilhar com vocês os nossos slides, tá? Então, como eu disse, nós estamos aqui na semana 3, a nossa aula 3. O que nós veremos na aula de hoje? Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com a esfera. Então, vamos falar da esfera, do volume da esfera, da área da superfície, alguns exemplos e alguns exercícios. A ideia é a mesma da pirâmide e do cone, porém a gente vai trabalhar agora com a esfera, que é um novo tipo aí de figura geométrica. A esfera, ela inicia lá na página 25, então para quem estiver acompanhando, você pode acompanhar lá pela página 25. É um formato, o formato esférico é um formato muito conhecido, né? A gente tem entrado em contato com ele direto aí. Então, você vai comer uma laranja, você está em formato esférico, o nosso globo terrestre, a própria bola da sinuca, a bola de futebol e assim por diante. São formas que estão muito presentes aí no nosso dia a dia, né? Então, a esfera, ela também é um sólido de revolução. Se você não sabe o que é sólido de revolução, dê uma olhadinha nos slides da aula online 6, do dia 6 do 10, tá? Então, tá lá, a aula online no dia 6 do 10, porque a professora trabalhou com isso e mostrou a questão do cone, mas que funciona aqui no caso da esfera também, dos sólidos de revolução. Então, a esfera nada mais é do que um sólido de revolução também. Normalmente, a gente trabalha com o centro O e o raio R. Sabendo o raio da esfera, eu sei basicamente tudo sobre ela, tá bom? Quando essa esfera ela é seccionada por um plano, como a gente faz lá no cone e como nós fizemos no tronco, para encontrar o tronco da pirâmide e o tronco do cone, nós determinamos, o que acaba sendo determinado é um outro círculo. E nesse círculo, se eu pegar o raio dele com a distância do centro desse círculo que formou até a distância do centro da circunferência, o raio normal da circunferência e o raio desse novo círculo, nós temos um triângulo retângulo e uma relação que pode ser usada em alguns exercícios que envolvam esfera, tá? Legal que na esfera a gente tem o círculo máximo, e esse círculo que é o círculo máximo dela, que divide a esfera em duas, a gente chama de equador. E olha que legal, vem aí a questão da linha do equador, que é como se dividisse a Terra ao meio mesmo, né? E cada uma dessas partes aqui a gente chama de hemisfério. Então vem aí a questão do hemisfério norte e hemisfério sul também, tá? O volume da esfera, ele tem toda uma demonstração baseada no volume do cilindro e do cone, que está aqui simplificada, mas se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo também, tá? Mas basicamente é essa fórmula aqui. 4 vezes π vezes o raio ao cubo dividido por 3. E com essa fórmula, sabendo o raio, eu encontro o volume da esfera. Ó, por exemplo, calcule o volume da esfera, cuja medida do raio é 10 centímetros. Então, você tem lá que o volume é 4 vezes π vezes o raio ao cubo dividido por 3. Então, o volume vai ser 4 vezes π vezes 10 ao cubo sobre 3. Logo, o volume, esse 10 ao cubo vira 1000, vezes o 4 que está aqui, 4.000 π sobre 3. Você pode deixar assim, pode transformar o π em 3,14 dividir por 3, pode dividir só o 4.000 por 3 e manter o π. Então, como o enunciado não falou nada, eu vou deixar assim. Mas quando ele fala use para π 3,14, você precisa substituir, bom? A área da superfície esférica também não é fácil de ser calculada. Por quê? Porque eu não consigo planificar uma esfera, né? Então, não tem essa ideia de planificação em que figura ela forma. Então, o que foi feito? A gente dividiram, né, a área da superfície dela em diversas pirâmides de base hexagonal. E, baseado nisso, eles chegaram na área da superfície esférica da esfera, que é 4π vezes o raio ao quadrado. Que também, sabendo o raio, você sabe a área da superfície. Um exemplo disso é o exercício 1 lá da página 29. Se você for lá, ele pede o volume e a área da superfície e pediu para você usar 3,14 como aproximação para π. Então, pela fórmula do volume, eu substituí o raio por 6, porque ele falou que o raio é 6, e fiz o cálculo e encontrei o volume, em centímetros cúbicos.
Se eu for calcular a área, eu faço a mesma coisa, mas onde tem o raio, eu substituo por 6. E aí faço o cálculo, encontro a área da superfície, que nesse caso é em centímetros quadrados. Beleza? Sobre esse conteúdo, gente, eu vou pedir que lá no fórum vocês respondam a essa pergunta, tá? Que é uma pergunta depois de você assistir a aula, você vai lá e responde. Aqui eu tô falando da Terra, então você na internet você consegue pesquisar qual é o raio da Terra. Tendo o raio da Terra, você consegue calcular o volume e a área da superfície. Darão números enormes, eu sei, mas tenta dar uma pesquisada lá, vai ser uma experiência bem bacana. E aí você responde lá no fórum. Já na produção acadêmica, você vai fazer esses exercícios da apostila, são só 3, vai tirar uma fotinho, vai colar no Word e mandar para mim lá na produção acadêmica. Ok? Acredito que seja isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato pela produção acadêmica. Precisando de mim, a professora está sempre à disposição, tá bom? Um abraço a todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.